Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Paraxá. A Paraxá dessa semana chama-se Itró. E a Paraxá de Itró, ou Jetro, traz a história de um Ben Noach, traz a história de um Noahide, como todos nós. Muito importante que se frise isso já de início, para que nós não tenhamos uma falsa noção acerca desse personagem. E a nossa Paraxá, a nossa porção semanal, ela começa exatamente com a vinda do sogro de Moisés, chamado Itró, e ele se achega ao acampamento israelita quando os israelitas já passaram Yam-Suf e já atingiram a região de Midian. A região de Midian era a região onde Itró exercia o seu ofício como sacerdote de várias divindades. A tradição judaica ensina que Itró, ele mesmo, teria servido a todas as divindades conhecidas no mundo antigo. Ou seja, ele era um especialista em religiões politeístas. Mas quando ele ouviu sobre o que tinha acontecido, o que tinha se passado com o povo israelita, a passagem pelo Yam-Suf e a guerra com Amaleque, segundo o Midrash, Itró veio e inquiriu de Moisés acerca do Eterno e confessou, pelas maravilhas que ele ouviu falar acerca do que havia ocorrido aos Bnei Israel, que não havia nenhum outro Deus acima do Eterno. Com essa confissão, Itró então declara-se ele mesmo um monoteísta. É importante que se frise que, a despeito de algumas pessoas dizerem que Itró se tornou um israelita pleno, ou seja, que ele teria se convertido ao judaísmo, o que na verdade não é assim algo cabal nas fontes tradicionais, ainda que se diga isso, nós vemos pela evidência do texto da Torá que Itró retorna ao seu acampamento depois de confessar o Eterno, e depois então de servir a Ele, depois de participar, junto com os israelitas, de um serviço a Deus, ele retorna ao seu povo, retorna à sua tribo, retorna ao seu ambiente, e ali então vive o resto dos seus dias. Por essa razão, nós vemos aqui a prova mais cabal, mais pertinente com relação à condição monoteísta noahide de Itró. A lei exigia que aqueles que se convertessem à fé israelita, que ele primeiramente se circuncidasse, é um requisito inclusive que aparece exatamente no livro de Shemot, no capítulo 12, quando nós temos a instituição da Pesach. Nós não vemos esse rito sendo praticado por Itró, nós vemos apenas a confissão dele, da sua fé, da sua confiança, da sua plena confiança no Eterno como único Deus, o Deus acima de todos os outros deuses, usando um vocabulário típico da época, para mostrar a exaltação do Criador acima de todas as divindades que possam os homens imaginar existir. Itró, então, continua na sua condição gentílica. Ou seja, como midianita, ele nasceu e como midianita ele morreu. Porém, no meio da sua vida, depois de servir a todos os deuses, todas as divindades conhecidas do mundo antigo, ele chega à conclusão, por aquilo que ele soube acerca de Israel e de toda a trajetória até ali, que então o Criador, o Deus que Israel servia, era realmente o único existente.
E assim nós vemos o testemunho de fidelidade ao Criador da boca de Itró, e ele retorna ao seu acampamento. Um outro ponto importante é que os costumes e as tradições israelitas, elas devem ser vivenciadas em comunidade. Muito mais na época em que o povo estava se formando. Por isso, nós temos a ideia do peregrinar em Israel. Todo aquele que desejasse praticar os ritos israelitas, deveriam então, primeiramente, passar obviamente pela circuncisão, sendo homens, e então unirem-se ao povo, ligarem-se ao povo, unirem seus destinos aos destinos de Israel. Mas Itró toma um sentido diferente. Itró, ele não congrega com Israel, ele não segue Israel, ele não vai adiante com as tribos de Israel. Ele não passa adiante com Israel, mas ele retorna para a sua terra. E esse fato de retornar à sua terra impede, mais uma vez, uma conclusão de que ele tenha se tornado um israelita. Ele não se tornou um israelita, ele se tornou sim um monoteísta, observante das 7 leis universais, obviamente, cuja primeira é a Avodazará, contra a idolatria que ele aprendeu naquele exato momento. Por mais que ele fosse uma pessoa ética, ainda lhe faltava esse requisito, Avodazará. E eliminando a idolatria da sua vida, ele passou então a ser um monoteísta pleno. Ele passou a ser então um guardião, um ensinador, uma pessoa que vivia os 7 princípios universais e ensinou a sua gente. E é interessante que a Parashá dessa semana recebe exatamente o nome de Itró. Segundo a tradição, isso foi porque ele agregou mais um capítulo à Torá, a história da Torá. Ou seja, nele nós temos, nesta Parashá chamada Itró, nós temos, além do relato da história deste patriarca Noahide, nós temos também a história, o relato, a narrativa acerca da entrega de Aseret Hadibrot, ou os chamados 10 mandamentos, que na verdade é o cerne de toda a Torá. O coração da Torá, o core da Torá, está exatamente nos 10 mandamentos. Assim chamados 10 mandamentos, ou 10 declarações. Por essa razão, Itró é uma parashá de especial importância para nós, monoteístas não-judeus, porque além de trazer essa história, de inserir o conceito noético na história, também traz simplesmente o núcleo do pacto israelita, do pacto sinaítico, que é, na verdade, elaborado a partir das 10 declarações. A própria tradição judaica ensina que a Aseret Hadibrot, as 10 declarações, são, na verdade, um resumo das 613 mitzvot dadas a Israel. E é de fundamental importância que nós entendamos esse preâmbulo, essa introdução à história, para que o resto fique mais evidente e mais claro para nós. Curiosamente, Moisés, o grande legislador do povo hebreu, do povo israelita, ele recebe conselhos de um não-judeu. Ele recebe conselhos de Itró. Itró aconselha que ele divida as suas atividades entre pessoas de confiança dentro do povo, que então possa se desobrigar um pouco, a fim de que então as leis possam ser aplicadas de maneira mais prática e que não cansasse, que o peso realmente de julgar aquele povo não apenas caísse sobre os ombros de Moisés e que ele ficasse super atarefado e super encarregado dessas questões.
E Moisés acata esta opinião de Itró e coloca em prática aquilo que o seu sogro lhe aconselha. Vemos então algo que a Torá nos pretende ensinar aqui. A Torá pretende ensinar exatamente nesta porção que não há, de forma alguma, como é bem sabido, como mestres judeus ensinam, que não há nenhuma prerrogativa de superioridade de judeu sobre não judeu, desde que ambos estejam no mesmo caminho. O caminho é o monoteísmo, o caminho é a Torá. Não existe uma superioridade étnica, racial, religiosa, uma desvantagem do não judeu para com o judeu. A única desvantagem que haveria de um não judeu em relação a um judeu é quando o não judeu ele não é um monoteísta, quando é um nechar, um ben nechar, um estranho, um alienígena ao contexto do monoteísmo. Aí sim, então, o judeu teria uma superioridade devido ao fato de ter o conhecimento das coisas de Deus. Mas no caso de Itró, ele estava agora nivelado ao povo de Israel, embora não sendo um judeu, embora não sendo um israelita. Então ele aconselhou Moisés simplesmente, o grande legislador do povo hebreu, do povo israelita, e Moisés ouve o conselho do seu sogro e do seu agora correligionário no monoteísmo. E então, lemos na sequência dos capítulos que o povo de Israel chega ao Monte Sinai e que ali então há vários preparativos para o cenário da recepção da Torá. E é realmente algo bastante recorrente na tradição judaica que quando nós temos os eventos do Sinai, tudo aquilo resume-se à entrega da Torá. Ou seja, na verdade, o que foi realmente entregue diretamente aos olhos do povo foram Aseret HaDibrot, os 10 pronunciamentos. E isso é o resumo de toda a Torá, essa é a ideia de toda a Torá, e a tradição também ensina que ao mesmo tempo Moisés ficou 40 dias aprendendo diretamente do Criador as leis tradicionais, transmitindo posteriormente aos sábios, aos anciãos de Israel, e assim numa cadeia sucessiva que chega até os nossos dias. Mas, aos olhos do povo, aquele cenário representava então a entrega da Torá. E é importante que se note, é importante que se entenda que no judaísmo não existe divisão entre Torá escrita, Torá oral. A divisão é apenas como nomenclatura. Todas estas, de acordo com a tradição, são palavras do Eterno. É importante que se frise isso no momento em que nós vemos vários movimentos, várias vertentes, pessoas e assombrosamente até muitos judeus falando contra a tradição de Israel e contra os sábios de abençoada memória. É importante que se frise isso, que todas essas são palavras do Eterno dadas no Sinai. Porque a própria tradição ensina que Moshe Kibel Torá mi Sinai, ou seja, Moisés recebeu a Torá desde o Sinai. E quando falamos Torá, estamos falando de instrução. E a instrução, ela não se resume, obviamente, necessariamente, à parte escrita, mas sim também à parte transmitida oralmente. Como nós sabemos, o texto da Torá, escrita por Moisés, ela traz histórias, traz narrativas, crônicas, traz genealogias de gerações anteriores ao grande legislador. Obviamente, nesse contexto, o que foi escrito posteriormente sobre tudo isto, todas essas informações foram trazidas até a Moisés de forma oral. E assim, muitas informações acerca do cumprimento das mitzvot, de como isso deveria se processar. Todas as informações, os detalhes, as regras,
Tudo isso Moisés aprendeu, transmitiu ao seu sucessor, Josué, e Josué então aos anciãos, e os anciãos assim numa carreira contínua, numa corrente contínua, até os profetas então aos rabinos e aos mestres de todas as eras, chegando até os dias de hoje. Isso chama-se Massorá, tradição. Então, nós vemos que o cenário do Sinai foi justamente o ambiente onde Israel recebe a Torá. Recebe o seu maior tesouro. O texto, uma das passagens em Devarim, diz que Moisés ordenou uma Torá para Israel. E é a sua herança, a herança de Jacó. É importante que se frise que a Torá é a herança de Israel. A Torá, desde o Sinai, é a herança de Israel. Sendo herança de Israel, é algo que só a eles, Israel, compete. A Torá foi dada, sim, no deserto, como diz a tradição, para que todos aqueles que desejarem, que pudessem se achegar até ela, e então a tomassem para si, abraçassem então e carregassem o seu jugo. Isso é uma verdade. Porém, a Torá não foi colocada como herança de outro povo, exceto do povo judeu. Quem tem realmente a obrigação, a necessidade de aceitar o jugo dos mandamentos na Torá é o povo de Israel. Outros fazem-no por opção, mas não são obrigados a fazê-lo, porque existe um outro caminho já demonstrado desde antes do Sinai, obviamente por todos os patriarcas pré-sinaíticos, que viviam uma vida justa diante de Deus e que foram aceitos da mesma forma, sem terem a Torá tal como nós a conhecemos hoje. O maior exemplo de todos, obviamente, Noah, Ish Tzadik, homem justo em todas as suas gerações, em toda a sua história, sem Torá, mas sem a Torá como nós a conhecemos, mas sim com a Torá impregnada nele, no seu ser, na sua Neshama, na sua razão, vivia a Torá sem tê-la. E como isso é possível? Porque Torá, na verdade, não se resume àquilo que nós temos hoje como livros da Torá, mas sim se resume à sua alma, se resume, na verdade, à sua essência, aquela essência que foi colocada no homem desde o início da criação, através de Nishmat Haim, quando o homem se tornou, então, alma vivente, alma pensante, alma racional. A Torá antes da própria Torá. E a partir de então, a partir do Sinai, a Torá, tal qual nós a conhecemos, com todas as suas mitzvot, foi dada para Israel como herança de Jacó. E uma herança é algo que fica na família. Aprendam. As pessoas devem aprender isso. Aquelas pessoas que desejam se tornar judeus devem entender. Herança é algo da família. A herança de Jacó, se alguém se apossa dela, sem fazer parte da família, essa pessoa é ladrão? É um ladrão? Então, para que possa herdar essa herança, para que possa herdar esse patrimônio do povo judeu, obviamente deve seguir os requisitos, seguir os preceitos em conformidade com a lei judaica, halachá, se assim for, e fazer então todo o seu processo. Mas, obviamente, o próprio judaísmo reconhece que isso não é algo necessário. Por quê? Porque existe um outro sistema chamado Sheva Mitzvot Bnei Noach, 7 mandamentos dos filhos de Noach, que está aí desde sempre, desde que o homem se conhece como ser humano, para servir a esse propósito de conduzir o homem justamente para junto do seu Criador. É preciso que se entenda que no Sinai, de acordo com Shemot 19, 5, 6, Israel foi chamado para ser Keuná, sacerdócio. Mas sacerdócio de quem? Obviamente, sacerdote das nações, para que então ensine as nações monoteísmo. Israel não foi chamado, eu já
comentei algumas vezes isso, vou falar mais uma vez aqui agora nesse vídeo. O povo judeu não foi chamado para ensinar judaísmo às nações. O povo judeu foi chamado para ensinar Sheva Mitzvot Bnei Noach, 7 mandamentos universais. E isso está, inclusive, escrito numa das suas maiores obras, Tratado Sanhedrin e Mishneh Torah. Ambas as obras deixam claro que a Moisés foi dado um mandamento. E esse mandamento era compelir todas as nações do mundo a que cumpram, a que conheçam e cumpram 7 mandamentos dos filhos de Noah. A Torá e a tradição judaica não prescreve aos não-judeus o judaísmo. Prescreve o conhecimento das suas leis universais. Prescreve a vivência das suas leis universais. Judaísmo para judeus. Monoteísmo dos 7 princípios universais para todos os povos do mundo, para todas as nações. E Israel foi elevado então no Sinai à condição de sacerdote a nível macrocósmico de todo o mundo, de todas as nações. Luz para as nações, Or Lagoim, luz para os gentios, a fim de que então elevasse o mundo através do conhecimento e da vivência desses 7 nobres princípios desde a antiguidade. Nós vemos então um evento muito importante que acontece no Sinai, quando o Eterno, segundo o texto, desce e Moisés sobe. Ainda que nós não possamos compreender a profundidade desta passagem, ainda que nós tenhamos, de repente, algumas dúvidas com relação ao que como isso se processou, como Deus desceu e como Moisés subiu. Moisés subiu, nós conseguimos compreender, mas Deus descendo. Mas o que a Torá pretende nos ensinar? Será que a Torá pretende focar na questão de Deus descendo, ou de Elohim descendo, ou de Moisés subindo, na questão física? Será que é isso que a Torá foca? A Torá não foca nisso. A Torá está chamando a nossa atenção para mostrar que aqui no Sinai, ou melhor, ali no Sinai, o que ocorreu foi a interação entre o divino e o humano. Foi a ligação, foi a tentativa de aproximação, um contato entre o divino e o humano. Mas não se prendam, por favor, eu lhes peço, à questão física, não se prendam à questão, digamos, do cenário, do ambiente. Por mais que isso não tenha acontecido no nível físico, por mais que isso não tenha acontecido a nível histórico, eu ainda lhes garanto que temos uma lição muito importante aqui a aprender. A lição aqui é a tentativa do divino tocar o humano e do humano ascender até o divino, no sentido de interagir um com o outro. Por esta razão, as pessoas muitas vezes veem a Magen David, o que eles chamam muitas vezes erroneamente de estrela de David, e não entendem a profundidade do símbolo. Tudo bem que não é um símbolo tradicional do judaísmo, é um símbolo recente no judaísmo, mas é um símbolo válido porque retrata exatamente a interação entre o divino e o humano. Então nós temos o triângulo ascendente e o triângulo ascendente e o descendente, onde os dois se encontram e formam uma figura só. E essa ideia de descer e ascender, Deus descendo, mostrando humildade, mostrando misericórdia pelo ser humano, buscando interação com o ser humano, e o ser humano ascendendo, subindo, se elevando devido a esta presença divina, ou por estar junto à presença divina. Então há lições muito significativas por trás da mensagem, ou por trás do texto, do simples texto da Torá. É muito importante que a gente possa captar essas subcamadas de sentido, que na verdade enchem a nossa vida de significado, enchem a nossa experiência realmente com o Criador do significado, porque nós somos seres carentes disso. Nós precisamos de explicações, nós precisamos de explanações, nós precisamos de satisfação espiritual e pessoal. É muito importante que nós possamos buscar o equilíbrio entre os dois pontos.
Obviamente que nós tocamos muito na questão da razão, mas nós devemos temperar sempre a razão com a emoção. Nós devemos temperar a razão com a espiritualidade. Mas, obviamente, nós não devemos perder o controle das coisas. A recomendação talmúdica é que nós andemos pelo caminho do meio, ou seja, que busquemos o equilíbrio entre todos os pontos daquilo que Deus criou. Na verdade, não existe uma coisa negativa ou má. Existe uma coisa mal usada. Existe um mau uso. Tudo aquilo que de repente nós fazemos mau uso torna-se mal. Mas tudo está, obviamente, nas mãos do homem. O homem foi criado e colocado aqui para que pudesse administrar essa criação e buscar então o equilíbrio entre os extremos. O homem não deve andar por caminhos extremos. Ele deve andar realmente, trilhar o caminho do meio, que é o caminho justamente do equilíbrio, o caminho do embasamento, o caminho em que ele pode encontrar, digamos, uma harmonia em sua vida, torná-la plena realmente. Eu espero que esta lição tenha servido para todos, a mim me serviu plenamente. Espero então que tenha realmente sido algo produtivo para todos e até uma próxima oportunidade em Mirtze Hashem.